O assunto de hoje é fruto da nossa última live. Pais virtuosos formam filhos virtuosos. Então nós vamos estar falando da educação dos filhos. Pois é uma arte, mas com a graça de Deus nós conseguimos, né? É Deus que nos auxilia, nos inspira, o Espírito Santo vem em nosso auxílio para que nós possamos formar cada vez melhor nossos filhos. Boa noite, Iago. Vi ali a mãozinha do Iago. Boa noite, Amanda Esteves. Olha, Amanda, que saudade. Você já casou, Amanda? Já, amor, já. Eu tô por fora. Sim, é um bom tempo, né, Amanda? Que bom, Deus abençoe esse matrimônio, viu, Amanda? Vou rezar Hoje por vocês. dela foram na Itália, tava bonitona. Boa noite. Mais live de vocês. Tá virando uma hashtag, Sextou Café e o Gui. Nem tô marcando mais live minha com ninguém, só com meu marido. Pois é. Mas aí quando voltar da pandemia a gente não vai poder fazer nada sexta-noite, meu amor. A gente vai continuar aqui, né? O que vocês acham? Acabou com os nossos planos de sexta-feira à noite? Como se tivesse muitos, né? Diz a música, né? Que todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite. A gente vai dar algo na sexta. De José, vai ser difícil fazer uma programação direto de Campos do Jordão. Deve estar frio aí, hein? Aqui já tá geladinho. Tá. Aí deve estar... Gente, pra gente não perder tempo... Boa noite, vamos lá, né? Nós vamos estar usando como base desta live o Catecismo da Educação do Abade René Bethlen. É fantástico. Eu também tô lendo Como Criar Bons Filhos Católicos também, que eles indicam. Esse é o livro de base. Para mim é um livro de cabeceira para todos os pais, tá? Nós vamos estar usando ele. Nós vamos desativar os comentários, tá? Para não atrapalhar, e no final a gente volta com os comentários, tá? Então vou aqui, turn on. Isso. Então vamos lá. Para começar, nós vamos recapitular. Talvez tem pessoas pela primeira vez, estavam lá, né, que não aqui estavam. Na live passada, né? Isso. A virtude, vai dizer o Catecismo da Igreja Católica, é uma disposição habitual e firme para fazer o bem. Então, nós estamos aqui lutando contra os maus hábitos, porque os bons atos tornam-se virtudes. E também contra a nossa tendência. Nossa tendência, por causa do pecado original, é sempre voltada para o mal, né? Na inveja, muitas vezes no desejo de prejudicar alguém. Essa é a concupiscência, é isso que ela faz conosco, né? A nossa tendência é sempre para o mal. Então, entre um mal e um bem, a natureza nos puxa para fazer o mal. Apesar de nós sermos pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus, e que teríamos que ser somente tendenciosos para o bem, por causa do pecado original e da nossa concupiscência, nós sempre... E o que é uma tendência natural? Pensa assim, você pega uma mesa e aí você dá uma inclinadinha numa mesa, né? Sei lá, corta aí o pé da mesa, um pé da mesa, você corta pela metade, os dois. O que acontece? A mesa vai ficar inclinada. Então, se você colocar uma bolinha em cima, na parte mais alta, a tendência é que ela corra para a parte mais baixa, porque é a natureza, né? A natureza vai puxá-la para baixo, e aí entra a gravidade, e aí todos os princípios físicos. Então isso é a concupiscência, é esse puxar a gente sempre para baixo, sempre para o mal. E aí, né, só fazendo uma outra analogia, a confissão faz o que com a gente? Se a mesa está aqui, ele pega a bolinha aqui e volta a bolinha lá para cima. Aí o nosso pecado vai trazendo a gente para baixo, para baixo, para baixo, a confissão pega a gente. E isso vai ser a vida inteira, porque a concupiscência ela sempre está dentro de nós. Então é necessário sim lutar contra nós mesmos, contra as nossas concupiscências. Lutar contra essa tendência ao mal, ao pecado. E ainda mais na aquisição de virtudes. E a virtude é o que, né? Como a Fernanda falava ali, que o catecismo vai dizer, essa repetição de bons hábitos. Então, de tanto você repetir, se torna um hábito, se torna uma virtude, e daqui a pouco você não faz mais um esforço, é natural. É automático. Eu tenho, assim, não sei se você já passou por essa mesma realidade, mas eu não gosto de acordar cedo, né, meu amor? A Fernanda bem sabe, eu sou uma pessoa noturna, fico até de madrugada, mas para acordar cedo é um parto. Mas não quer dizer que eu não acorde.
E aí, então, quando eu comecei a trabalhar e tal, eu precisava acordar todo dia cedo, todo dia cedo, todo dia cedo. Tinha horas, né? Eu lembro quando eu entrei para a Canção Nova, a gente acordava, era 5 da manhã, né? Então, eu acordava com mais de 2 anos, 4h30, 5 da manhã, para desenvolver todas as atividades que a gente tinha lá. E começou um tempo, no final disso, depois de um ano, eu já estava acordando antes do despertador tocar. Antes das 5, o despertador tocava às 5, antes das 5 eu já acordava, já despertava. Por quê? O meu corpo foi sendo treinado para que aquela situação acontecesse. Então, de tanto repetir todos os dias, 5 horas da manhã tocava o relógio, 5 horas da manhã tocava o despertador. Chega uma hora que foi natural, era natural em mim. Então, essa analogia dá para a gente perceber que quando nós condicionamos o nosso corpo diante de determinadas situações, aquilo se torna natural. O corpo começa a reagir dessa forma. As alunas da minha Masterclass Como Ser uma Mulher Virtuosa estão experimentando isso, porque elas estão nessa luta em repetir bons atos, porque eu expliquei para elas a partir desse livro. Cada ato mal diminui a força do bem. Então a gente tem que dar mais força ao bem do que ao mal. E aí chega num ponto que é automático, e por isso o Daily Journal, para depois você mudar e escolher outra virtude, porque o Guilherme falou, não exige mais tanto. Os pais que lutam, a mulher e o homem, né? A mãe e o pai que lutam em ser uma pessoa virtuosa, vai formar os filhos virtuosos, porque os filhos são formados pela imitação. Eles não entendem muito bem, principalmente de 0 a 3 anos, mas é até 0 a 6 anos que você forma essa primeira base, mas 0 a 3 anos eles não entendem muito bem a nossa fala. Eles compreendem o que a gente fala, mas eles não são capazes de assimilar aquilo que você está dizendo. Pega isso daqui, leva para lá, depois você traz. Eles não conseguem raciocinar da mesma forma que a gente, então eles imitam. Eles entendem de acordo com a imitação. Então, por exemplo, se eu falar assim com ele, olhar pro meu filho e falar assim: filho, eu estou muito calma, por favor, você pode pegar aquela bola para mim? Ele vai assustar e vai achar que eu estou o quê? Brigando com ele, porque eles avaliam a nossa forma de falar, o nosso rosto, os nossos gestos. Por isso é uma luta grande. Então, nós, mais do que falar, precisamos dar um exemplo, entende? Então, eles vão repetir aquilo. O catecismo da educação, quando ele vai falar formar os bons hábitos, olha o que ele vai falar para a criança. A criança, a quem se fazem contrair bons hábitos, segue com facilidade e espontaneidade o caminho da virtude. Os seus pais pouquíssimas vezes têm que intervir. Só muito raramente têm que repreender e punir. É para todos um alívio e felicidade. A criança que nasce e cresce num berço de uma família que luta para ser virtuosa, ela é tão espontâneo nela que não é nem tão exigente para os pais num determinado momento ficar toda hora ali intervindo, punindo, conversando, corrigindo, porque é tão espontâneo os bons hábitos, as virtudes, que aquilo faz parte da atmosfera do lar. Então não é desgastante. Eu vivi uma situação hoje, por exemplo, fui pro parque e levei o Giuseppe, o Tomás, o Bento e o Matias, então eram 4. Tava até contando eu não contei pro Guilherme ainda, tava contando pra Déia, então agora eu conto pra você, amor. E no caminho, 2 pessoas, uma no parque, um senhor falou: são todos seus? Aí eu: não, esse é meu, os 3 são meus sobrinhos. Ele falou: nossa, né, porque eu já tava com dó de você. Aí eu falei: não, mas eu quero ter muitos filhos, eles não me dão trabalho não. Aí o senhor foi contar a história dele e tal. Na hora de ir embora, vem uma mulher assim com um bebê, ela: os 4 são seus? Aí eu falei: não, esse é meu, os 3 são meus sobrinhos. Ela: eu falei: nossa, eu tô com 2 aqui, fiquei com dó de você lá de longe. Eu falei: não, mas eu quero ter muitos, eles não me dão trabalho não. Eu falei: Déia, parece que a gente é um bicho do mato. Mas por que não me dá trabalho? Porque são crianças virtuosas. São crianças obedientes. Quando eu falo não, eles me obedecem. Eu falo vem aqui, eles vêm. Então são crianças que respeitam os adultos. É claro que são crianças, então ele sobe, desce. Vai fazer. Tem hora que se pega, empurra e chora. O Giuseppe e o Tomás é toda hora, porque eles
são crianças bem pequenas e não têm muita consciência, então um pega brinquedinho do outro, pega areia, joga para cima, cai no outro. Então é natural, é criança. Mas não é desgastante as correções, ela é instantânea a obediência. Mas não é uma situação também que eles nos afrontam, jamais, assim, que você fala não, eu vou testar, eu vou fazer só para ver se eles vão me punir, se não vão. O Bento e o Matias, principalmente, que já tem mais já são maiores, né? Então tem essa consciência. Não, eles entendem, eles respeitam e entendem, né? E falam assim, não, vocês são autoridade. Claro, não falam, né? Mas entendem que nós somos a autoridade naquele momento, por mais que os pais não estejam ali, mas nos foi confiada nesse momento a autoridade, então eles nos respeitam. E isso é muito tranquilo da gente ter 4, 5, 6, 10. Claro, se fossem crianças desobedientes, sair com uma já é um caso complicado, que a gente já conhece, né? Crianças que assim, a família tem uma criança e a criança vira de ponta cabeça a casa, né? Vai na casa de alguém, nossa, sobe, mexe, enfia a mão em tudo quanto é coisa, abre porta, fecha a porta, isso sobe tudo é no sofá. normal, mas ali no momento que o pai, depois que explora, filho, olha, não, e vai, a criança já vai se acalmando e ela começa a obedecer. A obediência, ela é imediata, a gente aprende isso, né? Você que está em casa, então, por exemplo, a obediência é uma virtude, você precisa ensinar seu filho a te obedecer imediatamente. Não dá para ser daqui a pouco, depois, né? E aí você tem que relevar algumas coisas. Então, por exemplo, pega aquela bola para a mamãe lá. Não é uma coisa tão séria. Você pode falar 1, 2, mas ele tem que pegar aquela bola. Mesmo que ele não queira, o que você faz? Pega na mão, vai até com ele e pega a bola. Porque você está ensinando ele já a virtude de quê? Obedecer a sua voz de comando. Prontamente. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que não é a quantidade de filhos, é como esses filhos são educados. Se são crianças que estão nessa luta da família virtuosa, eles sim vão ter essas virtudes que nós procuramos, né, em crianças obedientes, comportadas, a gente vai encontrar, né? E como é bom você encontrar crianças desse jeito, né? Como é bom você falar, nossa, como essa criança é educada, como os pais, a gente sabe que é um esforço e uma dedicação, mas como vale a pena, né? De você ver uma criança que ela te obedece prontamente, uma criança que não... Ela é criança, vai fazer estripulia e tal, mas não é maldosa, não é uma criança que afronta, e como o contrário também é verdadeiro, né? Como é ruim você encontrar uma criança desobediente. E eu lembro de uma criança que batia na mãe, não sei se você lembra, ia na missa, ela subia no banco, ela corria o banco. Era um menino. Pra cá e pra lá, assim, ele tava na idade de brincar bastante mesmo, já tinha seus 6, 7, 8 anos, mas aí o pai não o corrigia, o pai só não falava nada, nem falava, fica quieto fulano. E quando a mãe ia fazer, ele dava um show. Ele batia na mãe. Então, assim, gritava e aí ela ficava com vergonha, saía. Então, assim, como era constrangedor você ter uma criança desse jeito perto de você. Então, nós precisamos educar os nossos filhos para que eles possam ser virtuosos desde pequeno, antes de ter a consciência. Hoje nós buscamos fazer com que o Giuseppe tenha virtudes, ainda que ele nem saiba o que ele está fazendo, mas ele já vai ter uma virtude, ele já vai ter um simples fato. A gente troca a fraldinha dele, tem a lixeirinha onde coloca só as fraldinhas dele. Ele já pega e já sabe onde colocar, porque desde o começo, ele começou, foi uma espontaneidade dele de pegar uma vez, aí a gente ensinou onde era o lugar, e agora toda vez é o Giuseppe que pega, ele pega a fraldinha dele, vai no banheiro e coloca no lixinho que é dele. Então, são situações simples, parece até mesmo assim, nossa, mas o que isso vai ensinar uma criança? Mas está ensinando senso de responsabilidade, senso de ordem, senso da obediência, senso do serviço, essas virtudes que ele não tem consciência, ele não sabe por que ele está fazendo aquilo, ele acha que até ele está brincando, é uma brincadeira que o pai e a mãe estão fazendo ali com ele, mas desde agora já está falando para ele, olha, esse é o caminho. Quando ele brinca, espalha todos os brinquedos no chão. Ele gosta muito de brincar com o Lego, né? Só que a gente permite com que ele brinque quando a gente está junto para não... Ele respeita muito, não coloca as pecinhas, mas por serem pecinhas pequenas, a gente não deixa ele sozinho brincando. E aí no final, a gente fala, acabou de brincar, nós vamos guardar. Gente, ele não guarda quase nada. A gente guarda 99% das pecinhas. Mas
A pecinha que ele pega e coloca dentro da caixa, para ele já é o máximo, porque ele está participando, fazendo junto com o papai, junto com a mamãe, mas já estão ensinando que é assim, terminou de brincar, guarda. É lógico que eu não vou falar assim, Giuseppe, agora você vai guardar todas as pecinhas que estão espalhadas. Isso ele vai ficar a noite inteira e não vai guardar nada, porque daqui a pouco ele já está jogando tudo no chão de novo. Mas assim, eu exijo aquilo que ele pode. A gente guarda junto com ele para ensiná-lo como que é. A gente não exige agora, vira, pega tudo e... Claro que quando ele tiver maior e ele tiver essa habilidade, essa capacidade, essa vai ser uma atribuição a ele. Por quê? Uma atribuição dele. Por quê? Porque é ele que brincou, ele vai guardar. O papai e a mamãe têm as outras atribuições. Mas ainda por enquanto, ele nos auxilia e faz do jeito dele. E muitas vezes nós temos que fazer de novo, né? Porque guarda errado, porque não sabe colocar direito, que é natural, mas nós precisamos, desde pequenininho, ensiná-lo a fazer aquilo que é bom. Até uma vez perguntaram isso pra mim, nossa, nem parece que tem criança na sua casa. E pelo contrário, eu não impeço ele de brincar em momento nenhum. Ele brinca o dia inteiro. Só que quais são as regras? Então, terminou de brincar, a gente vai sair, a gente vai tomar banho, vai dormir, vai fazer a soneca, guarda os brinquedos antes e depois a gente faz esse processo. Ou até mesmo se ele tá brincando com um brinquedinho com o Lego, vai brincar de massinha. Guarda o Lego, vai brincar de massinha. Então, por quê? Porque uma outra virtude que a gente ensina para ele é dar ordem. Cada coisa tem o seu lugar dentro de nós, então Deus e tudo mais, mas as coisas exteriores, ele sabe onde que guarda os calçados, ele sabe onde guarda os talheres, ele sabe onde está a água dele. Em casa, ele sabe onde as coisas estão, porque elas estão numa ordem. Isso também, a virtude da ordem, eu até coloquei no canal do meu Telegram ontem um livro em PDF, porque vai ajudar muito vocês. Isso vai ensinar a criança que a ordem, cada coisa tem seu lugar e cada momento é um momento. O que a gente quer dizer com isso? Que é nosso papel de pai e mãe ensinar e formar as virtudes em nossos filhos. O que vai dizer aqui no Catecismo da Educação? Ele vai falar de 4 regras para a gente poder aplicar. Anota aí, vocês estão anotando aí, gente? É verdade, eu coloquei aqui, 4 regras. Primeira regra, a de começar cedo. Ai, Fernanda, mas meu filho tem 6 anos, começa agora. Tem 8, quanto antes? Agora. Tem 20. Ele tá dormindo agora. Amanhã, quando ele acordar. Não vai acordar agora, né? Não. E é assim, eu vou ler, aí eu vou te explicar. Há nesse método 2 vantagens. Então, você que tá grávida, minha filha, você tá na graça. Ou solteira ainda, deve ter solteiros. Melhor ainda, né? Porque a gente estudou sobre filhos, solteiros. Você vai tendo consciência e vai aprofundando os temas e vai sendo, quando você for viver essa realidade, isso é mais natural. A primeira é que a criança muito nova depressa adquire hábitos, ao passo que numa idade mais avançada opõe resistências físicas e morais quase invencíveis. A segunda é que quando se começa cedo, os bons hábitos superam os maus, o que é de uma importância capital. É de cedo que fala, né, que torce o pepino. Mas e aqui fica muito forte aquilo que Dom João falou para o Padre Jonas, quando foi começar a Canção Nova, ele falava, comece com jovens que é mais fácil. E a gente vê que realmente isso é uma inspiração, porque começar com quanto mais jovem é mais fácil. Porque você pegar um velho que viveu a vida inteira de um jeito diferente, errado, vamos colocar assim, você tentar ensiná-lo vai ser muito difícil para essa pessoa, ela aprender a ter um hábito, porque ela viveu a vida inteira, 60, 70, 80, 90 anos, tendo a mesma atitude, todos os dias talvez fazia igual. E aí você pega uma criança recém-nascida, um bebê, um ano e meio, 2 anos... Essa criança não vive, primeiro que ela não tem muita consciência, ela não viveu nada. Então, quando você incute um bom hábito, isso vai ser muito mais fácil ela pegar, muito mais rápido ela pegar. Eu lembrei das alunas da Masterclass. É uma luta para nós, adultos, já formados. Ligaram aí, gente. Desculpa aí, viu? É uma luta mesmo. Ligaram o telefone. Mas nós precisamos, entende? Nós precisamos lutar. O que eu queria dizer? Hoje uma amiga minha tem menos de, eu acho que 15, 20 dias talvez. Ela falou assim comigo, Fernanda, você acredita? Porque eles não tinham o hábito de rezar antes das refeições.
E aí eu falei, aí ela falou assim, ela viu, né, as orações espontâneas que a gente faz, o Giuseppe já reza, coloca a mãozinha, ele reza, tal, amém, tal. E aí ela começou a ensinar a filha dela. E ela falou, eu escutei hoje o áudio, ela mandou ontem, que a filha dela, ela foi preparar o jantar, a filha dela já sentou, já foi rezando sozinha, fez a oração toda, ela olhou, meu Deus, como eles absorvem rápido. Porque é isso que tá falando. Quanto mais cedo, mais rápido. E isso vai superar aquilo que é mal. A segunda regra vai dizer assim: obrigar as crianças a praticarem as mesmas ações sempre da mesma maneira e a mesma forma, se for possível. A alteração lança a confusão nas ideias e produz a hesitação nos atos. Então, a criança, ainda principalmente a criança que ela não tem muita consciência, ela precisa haver uma previsibilidade. Por exemplo, criação da rotina. Então, o Giuseppe, ele sabe que depois que ele toma um banho, ele vai dormir. Então, imagina se eu dou um banho para ele e aí eu trago ele para a sala para brincar mais tempo. Ele vai falar assim, tá, mas todo dia eu tomo banho e durmo. Tanto que ele está terminando de tomar banho, já começa a abrir a boca, bocejar, já o sono já vai vindo nele. Então é uma previsibilidade, ele prevê aquilo que vai acontecer. E se você muda, cada dia você faz uma coisa, cada dia você faz uma coisa, essa criança ela vai se perder. Ela não tem a mesma facilidade de compreensão e ela não consegue corresponder de acordo com aquilo que você fala. E é mais difícil ela obedecer, porque como ela já sabe, é previsibilidade, ela já sabe o que vem depois, ela obedece mais facilmente. Então, por exemplo, a rotina, vamos colocar a rotina vou colocar da manhã, que a gente tem citado bastante da noite, então da manhã. Ele já sabe, ele acordou, eu vou preparar o café, a gente senta, ele toma café, ele brinca enquanto eu lavo a louça, ali me arrumo, o que nós vamos fazer? Nós vamos pro momento dele de brincar. Se tá chovendo, a gente brinca o quê? A gente brinca aqui na sala, a gente brinca na varanda, a gente brinca em casa. Aí eu faço massinha, colorir tudo. Se tá sol, rua, parquinho, né? Graças a Deus aqui a gente pode sair, e ele tem menos de 2 anos, então ele não precisa usar máscara, só eu que uso. Então é a rotina dele ali. E aí ele sabe que ele chega, depois de um tempo eu faço o almoço, ele almoça. Gente, eu nem preciso ficar assim, filho, vamos logo, é hora de sair, você já calçou, nananana. Ele mesmo, eu falo assim, filho, pega sua mochila, ele já vai lá e pega. Aí ele aproveita e já pega o tênis, mamãe toma o tênis, ele vai pegando tudo que faz parte daquele momento pra gente sair. Então, assim, é menos estressante, é isso que o Abade tá falando, entende? Se você repete aquelas mesmas coisas todos os dias. De forma igual, né? Que ele fala, se possível, de forma igual. De forma igual, faz ele obedecer. E até nos finais de semana a gente tem aí uma leveza, a gente altera algumas coisas, até o horário dele dormir um pouquinho, pode ser um pouquinho mais tarde e tal. Igual ele faz as sonecas dele só no berço, mas quando é sábado, às vezes a gente coloca ele para dormir com a gente à tarde, que aí a gente aproveita e descansa, momento família. Então, mas sempre com a rotina dele. Isso faz com que a criança tenha já a virtude da obediência. Então, essa criança, ela obedece a nossa voz de comando. É muito bonitinha, mesmo às vezes pegando uma birrinha, né? Que agora ele tá com não quero. A gente fala, não tem problema, você vai mesmo assim tomar seu banho. Eu não quero, papai, não quero tomar banho. Eu falei, tá bom, você vai mesmo tomar. Não querendo, o banho você vai ter que chegar tomar, agora. Porque você tá sujo, você brincou na areia. A gente explica, a gente não usa aquela palavra assim, você vai fazer porque eu estou mandando, porque eu sou sua mãe, porque eu sou seu pai. Não, a gente sempre explica. Filho, agora não quero trocar a fralda, eu vou trocar sua fralda, sabe por quê? Porque senão você vai assar, você sabe que é regra, fez cocô, tem que limpar. Só que agora ele entrou numa fase muito legal. Ele mesmo chega e fala, mamãe, trocar a fralda, muito xixi. Papai, trocar a fralda, fez cocô. Então ele mesmo já está se antecipando até isso, que há um tempo atrás era uma luta trocar a fralda. Ele fazia cocô, ele saia correndo porque ele não queria trocar a fralda. Era uma luta, e a gente dava um livro. Aí pegava ele, tinha que mudava foco, senão ele não ficava para trocar. E hoje, mas também porque, eu sempre falo para ele, filho, qual que é a regra aqui em casa? Fez cocô, tem que trocar. A gente não deixa ele com cocô na fralda, assim, jamais, assim. Então a gente percebeu, a gente já troca. Então, filho, fez cocô,
troca. Fez cocô, troca. Então, por mais que ele não gostasse, se ele, sei lá, alguma coisa, ele hoje, ele tem essa atitude porque ele sabe que é assim, que ele não tem pra onde fugir. Eu lembrei que, por exemplo, o Giuseppe, ele tem uma virtude que ele aprendeu, vou falar do pai, né? Que ele aprendeu com o pai dele. Então, o Giuseppe, ele é forte, ele tem essa fortaleza, né? O nome dele já é um nome forte, Giuseppe, acréscimo de Deus, nome forte. Mas, por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente, mais assim, eu sou mais, não vou dizer mais medrosa, porque eu já fui mais, eu já venci muito, mas eu não sou aquela pessoa, por exemplo, que vou enfrentar um monte de cachorro que tiver na minha frente, jamais. Eu sempre vou apertar, vou falar, eu tenho medo, tô com medo. Eu já tive pavor ao ponto de subir em cima da mesa se eu visse um cachorro. Hoje eu me venci por causa do Giuseppe, porque eu falava assim com o Guilherme, não quero que ele pegue esse medo que eu tenho, medo do escuro, medo de animais, muito medo. O Giuseppe não, ele é super forte, corajoso, sabe? E ele herdou isso do pai dele vendo. Então, por exemplo, ele enfrenta, se ele bate, se ele dá umas batidas, tadinho, né? Cai, as coisas. Às vezes a gente se olha assim, tipo, nossa, agora ele vai chorar. Ele levanta, desenrola. Quando ele chora, a gente para tudo. Ou saiu sangue, ou rachou. É algo sério. Então a gente até falou, gente, desde bebê, né, gente? Nossa, como ele é forte. Ontem mesmo, aqui a gente compra um galãozinho de água de 5 litros e é pesado para ele, 5 litros, estava cheio. E ele tentava pegar e fazer, ele fazia assim, falei, Giuseppe, você não vai conseguir pegar esse galão de água. Aí ele saiu arrastando, e ele conseguiu arrastar, ele puxava o galão para cá, puxava o galão para lá, mas ele queria colocar dentro do armário onde fica, ele tinha que levantar. Aí ele fazia esforço, eu falei, olha, o papai vai te ajudar. Aí eu abaixei, peguei com ele, e aí ele pegou junto, colocou, e ele saiu feliz da vida. Mas assim, ele tem essa iniciativa de querer, de brincar, força, no parquinho as pessoas sempre falam, nossa, como ele é forte, né, porque ele sobe assim e tal. Mas eu percebi assim, ele não herdou isso de mim, ele não aprendeu comigo, entende? Pelo contrário, ele aprendeu com o pai dele e ele acaba me ensinando. Eu aprendo essa virtude com meu filho, né? Muitas vezes eu contei pro Guilherme, eu falei assim, amor, o Giuseppe me fez enfrentar um monte de cachorro. Porque aí ele quis brincar, eu falei, gente, eu preciso me vencer. Ele tem medo, ele ama. Aí eu ia, isso ainda na França, aí eu falava, olha, eu tenho medo, mas ele não, pode deixar ele brincar, eu que tenho. Então, assim, ele tá me ensinando cada vez mais essa virtude da força. Comigo ele já aprendeu uma virtude que é minha, né? Ele foi formado por mim, que é a virtude da pontualidade. Então o Giuseppe é impressionante dentro dele, a rotina tá tão dentro dele que dá o horário dele comer, ele já pede, ele já fala, mamãe, a fruta, no parquinho, brincou, senta, come a frutinha, bebe água, volta a brincar. Às vezes eu até esqueço, assim, que eu acabei de chegar e tá brincando, falei, vou deixar ele brincar mais, mas tá no horário, ele vem e fala, mamãe, frutinha. Aí eu sento ele toma as frutinhas. Tipo assim, ele vai coordenando. É dele, a pontualidade. Ele fala, né? Ele chegou assim, mãe, é a hora do mamá, bu. Tipo, ele me avisa tudo. Aí ele fala pra gente, quer dormir, a hora da soneca. Ou seja, essa pontualidade dele, isso tão assim nele, eu falei, essa foi minha. Então a gente tá assim, formando cada vez mais ele, para que ele, mas deixando com que ele também ensine a nós aquilo que é o natural, o temperamento, da personalidade dele, né? Aquilo que é ele. É isso também que é importante destacar. É claro que o Giuseppe ainda ele não manifesta qual é a personalidade, qual é o temperamento do Giuseppe. Ele é muito pequeno, a gente não tem como definir isso ainda. Mas ele vai ter características próprias dele, própria do temperamento, própria daquilo que é a personalidade dele. Então, muitas vezes, nós, pai, temos que tomar o cuidado para não barrar aquilo que é natural também nos nossos filhos. Então, deixar com que eles sejam eles. Nós precisamos conduzi-los, mas nós não podemos deformá-los. Porque muitas vezes a gente cai na tentação de querer com que ele seja o meu bonequinho. Eu quero que o Giuseppe seja assim, 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 assado. E talvez ele não vai ser. Talvez ele vai ser um pouco diferente. E ele vai ter uma limitação
que eu não vou gostar, né? Então, não sei aqui, né? Eu penso assim, quando eu era adolescente, mais jovem e tal, eu era extremamente metódico, assim, com as minhas coisas, guardava as coisas certinhas, assim, e tal. E meu irmão não. Meu irmão no quarto era o contrário, assim, né? O guarda-roupa, a parte dele era toda bagunçada. A gente dormia no mesmo quarto. Ou seja, assim, era uma característica do meu irmão que não era uma característica minha. Não adiantava minha mãe tratar os dois da mesma forma. Não adiantava ela impor com que meu irmão fosse igual a mim, que ele fosse como eu. Por quê? Porque era da característica dele. Até hoje ele é assim, né? Ele é mais assim, um pouco mais tranquilo, mais relaxado, não é tão assim. E assim, se minha mãe tenta muitas vezes impor e obrigar a acontecer, isso pode causar grandes consequências na vida do filho. Por quê? Podem causar traumas, podem causar um distanciamento entre pai e filho. Então é super importante você entender como é o seu filho, quais são as suas características, quais são os seus temperamentos, quais são as suas limitações, ajudá-lo, mas não fazê-lo o seu bonequinho. Filho, você tem que ser assim, 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 assado. Não. Você vai ajudá-lo a formar essas virtudes, mas sem impor aquilo que você quer, mas deixando com que ele seja autêntico. Hoje eu contei um testemunho nos meus stories que eu e o Guilherme, a gente sempre estudou sobre o ser homem, ser mulher, sobre paternidade desde o nosso namoro. Porém, antes até do nosso namoro, eu já estudava e me formava em relação ao homem, à mulher, à teologia do corpo. Inclusive, foi o livro da teologia do corpo que fez a gente ir se apaixonando um pelo outro. A gente foi estudando junto, o livro era em inglês, do Christopher West, e ali foi rolando o clima. Mas aí... Descobrindo o amor. Mas para dizer assim... Nós fizemos um curso sobre masculinidade, a crise da masculinidade juntos, e nesse curso algo que me marcou muito, e aí você até me perguntaram assim, mas o que você, mulher, está fazendo um curso para homens? E eu respondi, eu falei, olha, primeiro porque eu quero ser uma esposa melhor para o meu marido. Só se ama aquilo que conhece. Quanto mais eu conhecer o universo masculino, melhor eu vou amá-lo. Porque a tendência no namoro, eu queria que o Guilherme fosse que nem eu. Então eu queria que ele fosse do jeito que eu sou. Eu queria uma outra Fernanda. E aí ele falava, deixa eu ser eu. Você precisa deixar eu ser eu. E é uma tendência que eu vi que quase toda mulher tem. De querer que o homem seja igual ela quer. E aí eu falei, nossa, eu preciso melhorar isso. E eu falava assim, se eu tiver um menino homem, eu falei isso no primeiro dia. Um filho homem. Eu preciso saber como funciona esse universo para bem formá-lo. E uma coisa incrível, né, que agora eu lembrei que eles falaram assim, dentro de uma casa, os malefícios, as consequências negativas de uma mãe tirana com um filho homem é muito pior do que um pai tirano. Não, né? Uma mãe autoritária, não era uma mãe ditadora, uma mãe tirana, é uma mãe autoritária, que é extremamente autoritária. É pior do que um pai que é tirano. Qual a diferença de autoritário e tirano? Autoritário, ela manda, mas o pai tirano é aquele que manda a todo custo, eu que mando aqui, pronto, acabou e ninguém tem voz aqui dentro, entendeu? Então está acima do ser autoritário. Então quando a mãe ela é só autoritária, é pior as consequências do que quando um pai é tirano, porque a criança olha para o pai e ela espera isso dele, porque, entrando um pouco no outro assunto, mas vamos lá, o pai... Ele é a lei dentro de casa, a figura da lei dentro de casa, é ele que impõe até aqui, até ali, é dessa forma, é daquela forma. Então ele é a lei para a sua família. A mãe não, a mãe já é o acolhimento, é um pouco diferente. Então quando ele encontra na mãe a lei e o pai não faz nada, ele fala assim, caramba, o que está acontecendo aqui? Quando o pai é tirano, a criança, por mais que ele não concorde muitas vezes, acha pesado, mas ele fala... Tá, esse é o papel do meu pai. Meu pai tem que... É mais ou menos isso daí que ele está fazendo. E agora quando ele fala assim, cara, mas minha mãe não era para ser assim. Minha mãe era para aquela que me acolher. Era para ser aquela que me acolhe. Ela está sendo a lei, então bagunça muito mais dentro dele essa realidade. E aí eu lembrei disso, por isso que o Guilherme falou. A gente não pode ser tiranos nem autoritários com os nossos filhos. Nós precisamos entender que eles são uma pessoa que estão se desenvolvendo com muita naturalidade. A gente precisa ser essa decisão, vontade auxiliar deles, entende? O Guilherme fala muito isso com Giuseppe, filho,
Não é você quem escolhe. Hoje sou eu e a sua mãe, porque nós sabemos o que é melhor para você. Vai chegar uma hora que você vai escolher. Então você vai fazer isso. Então tudo a gente faz um diálogo com ele. Mas para dizer que vai entrar aqui na terceira regra, é a de fazer repetir muitas vezes os mesmos atos. Se a ação não se repetir, a modificação da alma não adquire essa fixidez que é a condição do hábito. Ou seja, se eu vou ali aniquilando os meus filhos, e aí você que tem mais de um filho, ou seja, elimina da sua vida, por mais difícil que seja, não verbaliza comparações. Entende? Cada criança tem um temperamento, tem uma personalidade. Então, o exemplo do Guilherme. Então, um é metódico, o outro não era. Mas tem qualidades e virtudes que o meu irmão tem, que ele tem. Entende? Sim, nós moramos bem no centro. Vocês escutaram isso aí. Mas para dizer o quê? Não queira que todos os seus filhos agem da mesma forma que você quer, porque olha, seu filho come de tudo, o seu irmão come de tudo. Você não sabe se sacrificar. Mas calma aí, será que esse irmão também, ele não é mais obediente? Ou seja, a gente não pode comparar os nossos filhos, mas a gente precisa valorizar, destacar aquilo que eles têm de bom. E o que não tem de bom tem que repreender, corrigir, formar, mas não de uma forma autoritária, aniquilando. Mas aqui a regra ela fala o quê? Para você repetir, como a gente começou falando no catecismo, o quê? A virtude é a repetição de bons hábitos. A repetição é fazer uma, duas, e repete, e repete, e repete. Se você não faz isso com os seus filhos, como é que eles vão adquirir os bons hábitos? Ninguém vai adquirir um bom hábito se ela não houver a repetência. O ato de repetir é que gera em nós a predisposição para adquirir uma virtude. Então também com seus filhos. Não adiantava nada, né, sei lá, com o Giuseppe a gente chega e fala assim, não filho, não precisa pegar a fraldinha aqui não, coloca. Eu não estou auxiliando com que ele adquira essa virtude da prontidão, da obediência, da organização, da ordem. Não, porque foi uma vez só e pronto, acabou. Não, se a gente repete, e repete, e repete, e repete, hoje é natural. Nem precisa mais pedir. E não quer dizer que todas as vezes é ele que faz. Porque tem vezes que ele passa do lado da fraldinha e vai. Isso. Não pega. Mas eu não estou exigindo dele. Agora você que é o da casa, você é o responsável de jogar a fralda. Não, não é isso. Mas eu preciso fazer com que ele repita, e repita, e repita, e repita aquele hábito, aquele ato para que se torne um hábito. Dentre os vários estudos que eu já fiz, cursos, eu lembro, e aí eu já passei isso na minha Masterclass também, um hábito para ser bem formado na criança, no adulto e na criança, leva de 6 a 8 semanas, até 2 meses. Então, por exemplo, olha para o seu filho agora e fala quais virtudes que eu preciso ajudá-lo. Então, meu filho é muito desorganizado, então eu preciso ajudá-lo a ter a virtude da ordem. Meu filho é muito atrasado nas coisas, eu preciso que ele tenha da pontualidade. Meu filho é muito desobediente, preciso que ele obedeça. Você tem que escolher um por vez, nem você dá conta de ser tudo isso. Por isso que eu falo, tem gente que me manda assim no e-mail, posso fazer 2 virtudes no Daily Journal? Não, é um só. Então, o que acontece? Você olha o seu filho e fala, qual que eu vou trabalhar agora? É obediência, tá bom. 2 meses ali, ó. Ali, 2 meses. Passou, você viu que tá mais, né, igual hoje, ele mesmo espontaneamente troca minha fralda. Olha que graça, né, que foi. Então, depois você troca. Qual é a outra virtude? Então é a ordem. Então, por isso que a gente tem que estudar e conhecer para a gente poder ensinar e exigir dos nossos filhos. Eu quero já para a 4ª regra, né, que é o quê? Obrigar a praticar as ações com atenção. Primeiro, sem este cuidado, o hábito degenera em rotina e deixa de ser completamente bom. Não basta só a rotina, a atenção. Demais, como se faz sempre de boa vontade aquilo que se faz bem, a fidelidade, essa 4ª regra, ou seja, fazer com atenção, constituirá para a criança uma garantia de perseverança, que mais facilitará a tarefa dos pais. Então, para o seu próprio bem e benefício, quando você ensina seu filho, explica para ele, né? Então, por exemplo, filho, agora nós vamos guardar os brinquedos porque nós vamos tomar banho. Então, então tá bom, então eu preciso guardar, tá. Filho, ele ganhou ontem, né, o Lego. Aí o almoço tava na mesa, ele não quero comer, quero brincar. A gente foi, viu que ele tava empolgado, o Guilherme pegou a caixa, a gente falou, filho,
Tá, mas agora você precisa comer. Depois você vai brincar. Não, não quero comer. Aí eu fui lá, peguei, dei um beijo enquanto ele, né? Não quero. Abracei bem firme, dei um cheiro, peguei o brinquedo, coloquei em cima da mesa. Falei assim, filho, enquanto você olha e você vê as peças, nós vamos comendo e quando eu terminar o papai brinca com você, tá bom? Aí ele sentou e ficou com um brinquedinho do lado dele, olhando as peças e comendo. Quando terminou, aí eu falei, agora você vai brincar. Ele veio correndo. Ou seja, nem ali, tadinho, mas foi um brinquedo que ele gosta tanto. Não, então deixa ele brincar, depois ele come. É a hora de comer, a comida esfriar. Então ele precisa sempre, para não confundir a cabeça dele, fazer as coisas com a atenção. Para ele entender que ali existe uma ordem para o bem dele. Né? Vai chegar no momento na adolescência que ele vai, na pré-adolescência, que ele olha e fala assim, não, se meu pai e minha mãe tá falando, é pro meu bem, porque eles me amam. É bonito isso, a psicologia vai ensinar isso. Porque eles me amam, eu confio no que eles estão me falando. Então, assim, eu lia pro Guilherme agora, encerrando o Catecismo da Educação nessa parte, que ele vai falar de 5 virtudes que a gente precisa cultivar nos nossos filhos já. Que é o bom caráter, a sinceridade, ou seja, não mentir, a ordem, a probidade e o espírito de sacrifício. São as 5 virtudes que a gente precisa trabalhar já para os nossos filhos. E se você tem mais de um filho, isso se torna mais fácil. Questão, por exemplo, né, do sacrifício. Muitas vezes, você ensinar para o seu filho, é importante você dividir. É importante que vocês brinquem juntos. Mas eu não quero brincar com meu irmão. Eu não gosto de brincar com meu irmão. Eu não sei, eu não quero emprestar. Eu que estou brincando agora. Mas essa realidade do sacrifício é o que você quer, ok. Mas existe um contexto, existe um todo. Por quê? Porque na sociedade nós vivemos dessa forma. Nem sempre nós vamos encontrar e vamos fazer só aquilo que nós queremos. Muitas vezes nós vamos ter que sacrificar. Né? Eu sacrifico o meu sono, tendo que acordar cedo. Você talvez sacrifique aquilo que é o mais caro para você, mas que você não gostaria de fazer, né? Mas a vida adulta não tem isso, né? Nós estamos em constantes sacrifícios, né? Tem que fazer aquilo que não gostamos muitas vezes. Então, quando você ensina desde pequeno e se tem um irmãozinho, se torna mais fácil, porque você ensina a ordem muito mais fácil. Olha, é um lugar organizado, o quarto de vocês, vamos dividir as tarefas, cada um, isso você faz, aquilo o outro vai fazer, então se torna mais fácil, porque assim, muita gente fala assim, não, quanto mais filho eu tenho, vai ser pior, né? Melhor ensinar um de cada vez. Não, gente, é mais trabalhoso, mas os frutos são mais rápidos, porque eles imitam um ao outro também. Então, quando um tem uma virtude, se você sabe bem trabalhar, o outro também vai adquirir, porque se você não souber trabalhar, ele pode folgar nas costas do irmão, né? Tipo assim, já que ele faz isso daí, já que ele gosta de arrumar o quarto, eu nunca vou arrumar o meu quarto. Então, se você motiva os seus filhos a viverem as virtudes, um vai espelhando no outro, um vai adquirindo aquilo que o outro não tem, e um vai também sendo complemento para aquilo que o outro não tem. Um é mais forte em uma determinada característica, o outro é em outra, e eles juntos podem fazer uma parceria, aí, mesmo que seja homem com uma menina, a menina com outra menina. Então, quando são irmãos, existem muito essa parceria, né? Mas cabe a você, pai, você, mãe, conduzir o seu lar, né? Conduzir os seus filhos, para que eles possam bem viver as virtudes. E se eles não têm irmãos, como no caso de Giuseppe ainda não tem irmãos, você precisa escolher a dedo com quem os seus filhos vão se socializar, vão conviver. Porque os hábitos, eles são adquiridos assim por imitação. Lembra? Criança imita muito rápido outra criança, assim, instantâneo quase. Então, você precisa ver realmente com quais famílias você escolhe conviver e estar, porque o seu filho vai estar aprendendo. Então, hoje já me recordei de 2 coisas enquanto o Guilherme estava falando, né? Estávamos nós lá no parquinho, e aí, porque as crianças até ali 4, 5, é mais difícil, assim, mais demoroso você ensinar as virtudes. Chega ali no 6, no 7, eles vão caminhando sozinhos, aí deslancha. Então, assim, o Giuseppe queria a pazinha que o Matias estava usando, que o Bento estava usando. Aí o Bento tentando, ali, tia Fê, aí eu fui lá, falei, filho, não, usa essa. Aí ele queria a pazinha que o Matias estava usando, aí aquela luta. Aí o Matias foi, não, Giuseppe, eu divido com você, toma, você pode usar.
Eu achei tão bonitinho porque o Matias chegou lá e falou: tia Fê, me empresta essa pazinha que eu quero essa, que ela é melhor, ela é menor, eu vou cavar mais fundo. Então eu sabia que era aquele que queria. E ele foi ali e emprestou pro Giuseppe. Quando o Giuseppe largou, eu mesmo fui lá e devolvi pro Matias. Quando foi à tarde, né, naquele gesto ali, eu fui ajudar a Déia a preparar um lanche, que foi abacate amassado ali, pra eles, e eu falei: você gosta, Bento? Ele: eu amo, tia Fê, amo. Eu também gosto. Aí ela separou, né, do Matias, do Tomás, do Bento, o Giuseppe já tinha lanchado, e aí sobrou mais um que eu coloquei assim, falei: vai que alguém vai querer repetir. Aí o Bento comeu, ele falou assim: nossa, como eu quero mais, eu amo. Aí eu falei assim: tem esse daqui. Ele: não, é do Matias. Eu falei: não, do Matias tá lá na mesa. Ele: não, mas e se o Matias quiser mais? Não precisa. Mas eu vi que ele queria. Ou seja, são pequenos sacrifícios assim no dia a dia na casa que eu falei que eu vou admirando, sabe? E aquilo vai enchendo meu coração, eu falo: nossa, é isso. E aí por isso a gente é firme também com o nosso filho. Então até esses dias eu achei bonito, né? O Guilherme pintando, colorindo com o Giuseppe, e ele não queria emprestar o marrom. Ele pegou o marrom e só queria pintar com marrom, o giz de cera marrom, não queria devolver. Só que aí, assim, eu fui perguntando: filho, empresta o marrom pro papai? Não. E aí ele continuava pintando. Aí, filho, me empresta pro papai o marrom. Aí ele: não. Aí a Fernanda falou assim: deixa o menino brincar com o marrom. Eu vim da cozinha e falei: amor, deixa ele brincar com o marrom. Aí eu falei: não, ele precisa aprender que ele precisa emprestar. E eu não tinha necessidade nenhuma, porque eu tava colorindo com ele, né? Mas quando ele tiver com uma criança e a criança quiser aquele marrom, qualquer um que ele estiver usando, vai criar nele assim: tá, eu preciso emprestar. Aí ele me emprestou com muito custo. Eu peguei, eu fiz assim, risquei, falei: pronto, agora o papai te devolve. E ele ficou super feliz. Então ele entender que assim, eu empresto, mas isso volta, eu não tô dando, né? Então vai criando situações pequenas, simples, mas vai criando nele essa realidade de emprestar, de um sacrifício, porque ele não queria, ele estava brincando com o marrom. Eu não forcei, eu não tomei da mão dele, mas eu fui conversando para que ele entendesse que era necessário também emprestar, que tinham outras cores que ele podia brincar. Porque seria muito fácil também assim: me dá esse negócio, vai me emprestar agora e você vai ficar sempre, que depois... Não, aí já ia estragar tudo, não ia valer de nada o ensinamento, né? Mas são de pequenas em pequenas coisas que a gente vai ensinando. E encerrando o que nós queríamos dizer no final, por isso que é importante os pais estarem de acordo, em comum acordo na educação dos filhos. Porque eu não posso tirar a autoridade do Guilherme, e o Guilherme não pode tirar a minha autoridade na frente dele. Que façam isso depois, se vocês não se concordam. Mas, por exemplo, ali eu estava fora do contexto. Na minha cabeça, quando eu ouvi, eu achei que o Guilherme queria pintar com marrom. Eu falei: pelo amor de Deus, né? Duas crianças brincando. Não, às vezes eu falo com ele: eu tenho um filho só. Aí eu falei: amor, pelo amor de Deus. Aí quando ele falou: não, amor, tô ensinando ele que ele precisa emprestar. Aí eu: que fera. Aí eu saí, não voltei mais. Entendeu? Porque ele tem essa, quando o Guilherme é firme com ele: mamãe. Aí eu olho pra ele e falo assim: o que o papai falou? Que é não? Então é não. Então assim, ele até quebrou uma panela, aí o Guilherme falou assim: eu não quero mais que ele abra essa pia aqui. Você tá ouvindo, Giuseppe? Você não vai abrir mais. Porque ele quebrou feio. E ele tava batendo e a gente: não pode, quebrou. Aí o Guilherme ficou firme, firmeza e carinho. Dá muito amor, mas quando é firme, opa, até a mamãe segura. Aí todo dia de manhã ele pega lá para abrir. Lembra que o papai falou que não? Ele já sai. Então ele não brinca demais. Aí ele vai para abrir. Filho, lembra que o papai falou que não? Ou seja, não é aquela: seu pai não tá vendo, vai lá. Não é fazer jogar um contra o outro. Pelo amor de Deus. Porque quando a criança percebe isso também, ela vai usar. Agora, talvez a idade do Giuseppe não, mas quando ele vai tendo mais consciência, ele vai usar o pai contra a mãe contra o pai. Ele vai fazer birra para a mãe, para quando o pai não tiver, para quando quando o pai chegar, ele conquistar aquilo que ele quer. As crianças são muito espertas, a gente acha que não, mas então eles não podem ter essa percepção de que vocês não estão em acordo, porque eles vão se utilizar dos sentimentos e a gente vai cair na deles e vai acabar discutindo. Muitas mensagens chegaram até nós, para dizer milhares, porque olha, gente, milhares mesmo, muitas, de pessoas pedindo a gente ajuda em relação à figura masculina dentro de casa, né?
Porque o que acontece? A gente está formando, está levantando esse exército de mulheres, né? Graças a Deus virtuosas, mas aí a pergunta é, Fernanda, tá, mas E os homens, homens? né? Então eu fiquei um pouco relutante, né, meu amor? Porque assim, para Fernanda é muito natural, ela fala muito bem, ela apresentou o programa, mas o Guilherme, ele, né, sempre foi um pouco mais para trás das câmeras, claro, tive também as minhas participações, e aí eu fiquei meio relutante também, mas nós decidimos, realmente é um benefício que nós estamos, né? Então vamos falar já, meu amor? Sim, Então, claro, nós temos 10 minutos, daqui a pouco vai encerrar, uma super novidade. Super novidade para vocês. Nós vamos fazer também o desafio para os homens, serão 5 lives gratuitas lá no meu Instagram, convidados super especiais. Não vamos falar o convidado ainda não, né? Vamos com calma, né? Vamos só assim, ó. Qual vai ser o tema do desafio? O tema do desafio é ser homem. E por quê? Ser homem. Porque hoje na sociedade nós percebemos que os homens não têm sido homens, né? Foi tirado este papel dos homens e hoje os homens estão perdidos. Nós não somos homens porque nós não sabemos ser homem. O que é ser homem? Qual é o papel do homem? Até onde o homem pode ir? E aqui a gente já abre um pouco, mas principalmente por causa do feminismo, ele foi retirando aquilo que era do homem, foi tomando, as mulheres foram tomando para elas, e o homem começou a ser, no começo era muito bacana, legal, vai aí e tal, só que porque a mulher começou a conquistar o espaço, o homem, se ela conquistou o espaço, alguém, não é, o espaço não estava vago, né? Ela foi tirando a parte do homem, só que hoje a nossa geração é muito perdida, porque nós não sabemos, isso é o papel do homem, não é? Esse é o papel do pai, é o papel da mãe, quem que faz isso, quem não faz aquilo, o que é ser um homem, como se portar como um homem. Então, existem muitas dúvidas e como a Fernanda foi falando, né, nós fizemos alguns cursos, eu li alguns livros sobre masculinidade, que hoje eu sei que eu posso ajudar muitos homens. Na minha, até mesmo minha pequenez, naquilo que hoje não sou um especialista, não sou um psicólogo, não sou um PhD no assunto, mas graças a Deus eu tenho uma bagagem, né? Primeiro porque eu queria transformar a mim, queria me formar um homem. Eu fui em busca para que eu pudesse ser melhor. Não foi pensando em nada, mas assim, eu vejo que hoje isso que eu tenho também pode ajudar outros homens a se encontrarem dentro de casa como um pai, a se encontrarem na sociedade como um homem de valor, um homem de virtude, um homem de caráter, a se comportar como um cristão, como um honesto cidadão, como nos ensina Dom Bosco. Então eu também sei que isso eu posso ajudar, então por isso nós vamos fazer essas 5 lives. Será em junho para vocês, então aí, de ó, 11 de a 10 a 14, 10 a 14 de junho. Sério? 10 a 14 eu falei de junho. errado, Não, gente, você que falou horror. errado. 10 a 14 de junho, então, são 3 convidados especiais. Você já tá quase falando. 3 convidados especiais nós teremos nas lives. Vamos Mas falar, vamos pra né? frente. Não, vamos pra frente. Né? Vocês querem saber? Vamos abrir os comentários aí pra saber o que vocês estão sabendo. O que eu queria então. falar? O Guilherme, os nossos amigos mais íntimos falavam assim, Guilherme, você é um homem muito virtuoso, você precisa ajudar os homens. E o Guilherme tem a virtude da humildade, então ele não, né, tem essa luta. Então eu quero dizer que além da capacitação que ele tem, e muito, ele tem também a vivência das virtudes. Então, para você participar do desafio, você precisa se inscrever no link. A gente vai deixar um link nos stories da Fê, vai deixar um link na minha bio, porque eu ainda não consigo colocar o arrasto pra cima Já lá. está no meu perfil Já também. Já tá, se você colocar no perfil da Fê, no Linktree é o primeiro. Desafio ser homem. Então, você que é homem, eu quero falar com você. Você quem é Thiago? Thiago é meu amigo, Dinheiro Caldas, Dinheiro lembra? Caldas, Eu sim, contei pro dos Thiago mais gêmeos. cedo. Eu falei, Thiago, participa lá que a gente Boa noite, minha mãe tá aí, a Bárbara tá aí, sempre aí. Minha mãe Dona sempre, Clélia, amo o Matheus vocês, tá lá. Matheus. Então, você que é homem, quero falar com você agora. Então, você tem um compromisso de 10 a 14 de junho comigo. Mas, Guilherme, e o dia dos namorados? Vocês não queriam live? Então vai ter live, né? Aí entra a Fernanda. Aí esse dia vai ser eu e a Fernanda. E nós vamos trabalhar cada dia uma característica, um tema para o homem se comportar como homem. Então, a gente pode falar, você pode falar, né? Eu acho, já para essa turma aí. Então vamos lá. Vamos. Primeiro tema é o ser homem. É que eu não lembro de cabeça. Eu sei de cor. Você sabe de cabeça? Coragem. Ser corajoso. Ser corajoso. O homem corajoso. O segundo tema. O segundo tema ficou. O Guilherme vai falar. Eu
acho que eu não decorei. Tá vendo, meu amor? A Fernanda me faz passar vergonha, gente. É que a gente tá montando, gente. O Nasci, segundo tá eu nascendo, esqueci. né? O terceiro eu sei que é nós dois. Ser O protetor da família. É, Então, o homem protetor. Ser protetor. Depois eu lembro a castidade. Ser casto. O fogo que todo homem, ó. E a última live é os porta-te como homem, né? Esto ouvir, que diz a palavra de Deus, né? Em 1 Reis 2, esto ouvir, porta-te como homem. Então vamos lá, prática, na questão prática. Eu lembrei do segundo dia, é a liderança, o homem líder. Seja líder. Então vamos lá. Ser corajoso, seja líder, seja protetor, ser casto e porta-te como homem. Que a palavra está em 2 Reis, que o Guilherme vai trabalhar. Não, 1 Reis, capítulo 2, que fala, porta-te como homem. Então, são 5 lives aqui no Instagram, no meu Instagram, às 9 horas, de 10 a 14 de junho. Segue lá mas o Guilherme. Você vai ter que se inscrever primeiro, então a gente vai deixar o link. Você vai colocar o seu nome, você vai colocar o seu e-mail para confirmar a sua participação, tá bom? Você que é mulher pode também, não é só para os homens. As mulheres também são convidadas, você que tem esposo, você que tem filho, para que você possa ajudá-los cada vez mais. Para você que é solteira e quer se casar um dia, para você que é solteira... Tem um psicólogo? Para você que é solteira e quer entender um pouco melhor os homens. É isso que eu falei hoje. Importante. Eu estudei sobre ser homem lá solteira, graças a Deus, porque senão eu teria talvez estragado meu filho, coitado, assim, no ser homem dele. Então nós estamos juntos nessa jornada. Você vai contar os convidados? Não, ainda não, tá, né? Deixa eu contaria tudo. Aí, você não contaria nada, você não contou eu não contaria, mas eu contaria agora. Eu gosto desse povo aqui, ó, reconheço os carinhos. Na sua você não contou, ficou falando suspense. Vocês lembram, gente? O que a Glaucia falou aqui, ó? Quer ver, ó? Meu amor, vamos. Meu noivo vai ganhar caixinha dia 12. Aí, tá vendo? É um presente pra ele, ó. Já aproveita, 9 da noite, sexta-feira. A gente até falou assim... Estão falando os nomes. O Tiba, será que o Tiba vai estar? O Tiba é um bom partido aí, dá pra ser, hein? A gente até falou assim, nossa, mas a gente vai fazer uma live no dia 12, né? O povo vai estar tudo namorando, né? Aí a gente lembrou que, por causa da pandemia, da quarentena, eu acho que a maioria não vai poder nem sair, né? Talvez se ficar em casa. Guilherme, por ter aceitado esse desafio. Então, que bom. Eu aceitei, porque realmente... um é o Tiba, engenheiro Thiago, será? Certeza que o Tiba vai estar? Gente, eu vou contar então que tem uma participação internacional, é só isso que eu digo, né? Uma participação internacional, já foi confirmado. Enfim, estamos aí, vai estar dando muita dica já. A live vai acabar. Se inscreva, não deixe de se inscrever, que é super importante. Deixa o nome do seu e-mail e você vai receber lá. E as lives vão ser então daqui 15 dias, né? Praticamente. Tá certo? Vamos juntos formar, a Fernanda fala, né? Formar o padre da França, o padre André. O padre André é um querido. O padre André, ele... O padre André é um querido. O que você quer? Ele vai fazer uma live? Ele vai fazer. Mas eu calma, gente. A Fernanda tá muito afobada. Deixa ela. Eu não falei nas suas, agora a gente fica quietinho, né, meu amor? Quietinho. Gente, a gente tem que salvar essa live, então eu só quero encerrar dizendo assim... Inscreva-se, eu vou colocar os banners, divulga, ajuda a gente, stories, divulga. Olha, o padre Paulo Ricardo, se ele quiser, a gente faz, viu? Seria top. Paulo seria top. E ele conhece o Guilherme, foi professor dele. Professor apaixonado pelo Guilherme, bioética. tá? Eu fui apresentadora da Revolução Jesus, entrevistei ele várias vezes. Ele viu o Guilherme e ele parava pra conversar. Eu falei, mas é assim, né? O Guilherme atrai, não é um virtuoso, graças a Deus. E a gente bem no meio dessas lives, vai ser dia de Santo Antônio, então já pedimos a intercessão de Santo Antônio no dia 13, para o solteiro e para os homens, que ele foi muito homem, né? Então, então vamos lá, ser forte. Então nós vamos trabalhar o ser forte. Depois vai trabalhar o homem líder, o homem que é líder, tá? Proativo. Depois o protetor da família. Depois o casto e porta-te como homem. A gente vai ter que encerrar para não perder a live. Deus abençoe. Arrasta pra cima, a gente vai deixar nos stories e vai estar lá na minha bio, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, rezem por esse projeto. Essas lives ficaram salvas? A gente vai fazer de tudo para ficar salva. A gente tem 45 segundos para terminar. Vai, amor. Tá certo. Aí, ó, Martelo dos Hereges, Santo Antônio, é isso mesmo. Ele não era mole, não. Era homem, ali era homem, viu, gente? Temos muitos, graças a Deus, muitos santos que eram exemplos. Deus abençoe. Até
Sexta-feira que vem tem mais, meu amor? Vamos fazer mais uma sexta-feira que vem? Ainda o desafio. Sexta-feira que vem a gente volta. Fê e Gui, sextou com a Fê e o Gui. Deus abençoe.